Esdras, capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz assim: ele deixou a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do seu Deus, que permanecia sobre ele, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Deus, a praticá-la e ensinar em Israel os seus decretos e os seus mandamentos. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, traga luz sobre esse texto para nós, para que a gente saia daqui hoje edificado, te conhecendo um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém? Bom, se você conhece um pouquinho da história bíblica, do panorama bíblico, você vai lembrar que Esdras foi um reconstrutor. Foi alguém que tinha uma empreitada de reconstruir Jerusalém. E essa empreitada era difícil porque teve período de cativeiro e Jerusalém foi destruída. Não era um tempo fácil, não era uma coisa assim, contrata o engenheiro e faz. Era uma obra gigante, faraônica, que não teria uma estrutura humana, natural para construir, tinha que ter o favor de Deus. E aqui eu acredito que você tem coisas a fazer e você tem projetos a viver, a começar. Ser um marido, ser uma esposa, ser um pai, ser uma mãe, ter uma empresa, um trabalho, ser um pastor, não importa. Eu acredito, e se você concorda comigo, você pode dizer amém, que não é fácil. A gente não consegue com tanta facilidade. Quem aqui tem buscado ser um bom pai, uma boa mãe, mas tropeça de vez em quando nesse processo e comete erros ou ausências, excessos ou omissões, amém? Então não é fácil ser um bom pai. Não é fácil estar atento numa época em que a IA está humana e o reborn virou filho. Numa época em que as coisas artificiais estão mais parecidas com naturais e o que era para ser natural está artificial. Então não é uma época fácil, numa época tensa. Ser pai e mãe nessa época não está tão fácil. Os nossos pais não tinham tanto dinheiro nem estrutura nas suas casas, mas tinham mais proximidade dos seus filhos. Nós temos tecnologia, temos mais recurso, né? Temos chuveiro quente. Eu tomei banho na casa da minha avó de cheque-cheque. Quem sabe o que é cheque-cheque? Água quente numa bacia e cheque-cheque-cheque. Quem tomou banho disso? Levanta a mão. Meu querido. Agora o chuveirinho é aquecidinho. As coisas são melhores, mas ao mesmo tempo parece que as coisas são piores. Ao mesmo tempo que melhora, piora. E o mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz isso. Então, mas nós temos, assim como Esdras tinha um grande desafio de reconstruir, de fazer uma edificação. Você tem. Empreender é um desafio no Brasil, é um desafio no mundo, no Brasil mais ainda. Ter uma empresa no Brasil e ser honesto é quase um milagre. Por quê? Porque a carga tributária, e isso não vem, por favor, entenda, não estou fazendo uma crítica ao governo atual, apesar de que também isso é uma história, é histórico, isso é pesado há muito tempo. Então você tem um desafio. Ser uma boa esposa, é fácil ser uma boa esposa? Não, dá vontade de... Quem tem vontade de ir? Quem tem de vez em quando? Quem já passou na cabeça? Levanta a mão. O marido está do lado, não vai levantar, né? Quem já pensou em devolver a esposa? Não levanta a mão. Seja inteligente. Tem jantar dos namorados na quarta-feira. Então, olha o princípio.
não é simples. Eu estou falando de coisas do dia a dia, não é simples. Agora imagina, desafios grandes. E nesses desafios, o que Esdras tinha que eu preciso? E o tema da mensagem é: alcançando o favor de Deus. Porque o favor de Deus vai fazer toda a diferença nesse processo, para você ter leveza e paz para conseguir construir algo. Então, dentro desse princípio, eu quero deixar algumas verdades. Esdras, por exemplo, ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu onde? A Babilônia é um sistema diabólico. O que a Babilônia significa? Toda vez que fala de Babilônia na Bíblia, fala de um sistema diabólico. Por que a Torre de Babel, de onde nasceu a Babilônia? Torre de Babel, uma torre onde o ser humano quis ser maior do que Deus. Foi logo depois o dilúvio que nasceu a Torre de Babel. Sabe o que os homens disseram? Se Deus mandar água, nós temos um prédio grande que não vai pegar a gente. Então o homem querendo ser maior do que Deus, achando que foge de Deus, achando que tem poder. E aí Deus vem e confunde a língua, um monte de idioma, era um idioma só. O ser humano se une, tem um idioma só para fazer o mal. E aí Deus vem e confunde as línguas todas. E a Bíblia diz que a Babilônia era construída por tijolos. A Torre de Babel, construída com tijolos. Sabe por quê? Porque lá no mundo é assim, você é padronizado. No reino de Deus não, cada um é especial, é diferente. Somos pedras vivas, diz a palavra de Deus, e não tijolos. Não somos iguais, somos todos diferentes. Então a Torre de Babel é essa construção para fugir de Deus. E aqui diz que ele, se você ler a história, você vai ver que ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu no mundo corrompido. Ele nasceu numa época difícil, num lugar difícil, em um tempo difícil. Mas isso não significa que Esdras era moldado por esse tempo. E ele vivia segundo o padrão de Deus, porque o texto diz que o favor de Deus estava sobre Esdras. Então, não importa onde você nasceu, e não importa se você teve pai ou não teve pai, não importa se seu pai bateu em você ou não bateu, não importa se você viveu no orfanato, se você viveu numa casa boa, não importa se você foi abandonada pelo seu marido, não importa o ambiente que você nasceu e viveu, importa o que Deus quer fazer com você a partir de agora. Importa o que Deus, o plano de construção que Deus tem para você, é isso que importa. Então não olha para a sua vida e dizendo: olha, não tive a estrutura. Quem nunca pensou isso? Né? Hoje eu não pude fazer faculdade, eu tive que sustentar porque o meu pai abandonou a casa. E aí eu ajudei a sustentar junto com a minha mãe. Não tinha nem estudar, eu estudei. Aquele cara ali está ficando próspero porque ele fez faculdade com 18 anos. O pai pagou a faculdade. E a gente fica se comparando com realidades que um viveu, outro não viveu, a gente não viveu. Você está errado. Não coloque culpa no que você viveu, deixou de viver. Acredite que você nasceu no coração de Deus antes de nascer em qualquer outro lugar. E Deus é poderoso para mudar a sua história. Ontem um dos pregadores aqui foi o Tom, que congrega aqui com a gente. Ele canta rap. Tom, com tenra idade, viu o seu pai ser assassinado com facadas na frente dele. Vizinho, uma briga de vizinho. O cara sai com um facão e mata o pai dele, esfaqueia. E o pai dele, sangue estourando, botou ele dentro do Passat, o velho que ele tinha, e ele foi vendo o pai morrer no carro. Quando ele viu aquilo, um adolescente, viu o pai morrer na frente dele, nos braços dele, ele vai pro crack. Ele vira um rebelde. A mãe fica sozinha com 3 filhos. 3 filhos vão pro crack. Periferia. Não tinha nada para dar certo na vida. Aliás, tinha tudo para dar errado. 4 anos de crack. Quem estuda um pouquinho, entende um pouquinho, sabe o que eu estou falando. O que é o crack? A loucura que é para sair do crack. O Tom, vou resumir, o Tom foi um dos preletores de uma das maiores conferências de homens do Brasil ontem aqui.
O Tom tem uma família, tem filhos, tem uma casa própria. O Tom tem emprego, o Tom é um homem de honra. O Tom é um homem de Deus, mudou a sua história, reconstruiu a sua história, porque o favor de Deus veio sobre o Tom. E um dia ele entrou numa igreja e tinha um pastor pregando, e ele falou: esse cara conhece a minha vida, só pode. Eu acho que a polícia denunciou ele, porque ele achava, o pastor estava pregando, ele disse que ele achava que a polícia, o pastor era a polícia. E o pastor pregando, ele assim: aquele cara é da polícia, não pode, ele está falando da minha vida, acho que vão me prender. E o Espírito Santo usando o pastor para falar com ele, porque não importa onde você nasceu, eu te abençoo com isso em nome de Jesus. Não importa o que você viveu, importa o que Deus quer que você viva. O Darlon estava aqui ontem. Darlon, pastorzão, mundo das drogas, se converteu aqui, batizou. Mas ele veio do mundo louco da droga, traficante, carregava droga, correria. Aí ele se converteu. Eu lembro que ele se converteu e estava desempregado. E ele começou a pintar essas paredes aqui, ó, voluntário. Ele vinha todo dia das 8 às 5, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu chegava aqui, o Darlon já estava pintando. O senhor Darlon está desempregado? Pastor, eu me converti agora, me batizei. Eu vim do mundo da loucura. Eu saí do mundo da loucura, Jesus falou comigo. Mas agora eu estou desempregado, mas eu sou pintor. Então eu estou aqui ajudando, eu estou cumprindo o expediente aqui na igreja, voluntário. É como se fosse um trabalho, mas eu não quero receber nada, pastor. Eu só quero servir Jesus. Um irmão aqui viu ele trabalhando, falou: vou te levar para a minha empresa. Levou, se tornou gerente dessa empresa. Agora, não mais obstante, cresceu, montou a própria empresa. Só que nesse caminho, ele estava dirigindo o carro, parou numa blitz e tinha uma bronca antiga na justiça. Crente já, empregado, fichado. É uma bronca antiga. Caiu, foi para o presídio. Eu fui visitá-lo. Quando eu cheguei lá, ele falou, um sorrisão. Eu falei: Darlon, como é que você está, cara? Pastor, Jesus mudou a minha vida, pastor. Eu estou pagando por coisas que eu fiz, e eu sei que eu tenho que pagar. Eu vou pagar o tempo que for, porque Jesus está comigo aqui dentro. Ele evangelizou o presídio todo, escreveu um livro dentro do presídio. Quando ele pegou a saída, ele saiu de temporário, ele veio com tornozeleira. E ele vinha para o culto no calor, na quinta-feira de homens, vinha de calça. Ele sempre usou bermuda, um cara muito tranquilo. Ele falou: pastor, eu estou de tornozeleira e tal. Cara, não tem vergonha. Eu não tenho vergonha de você. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou seu pastor. Fica tranquilo. Aí no outro quinta ele veio de bermuda, de tornozeleira. Ele falou: pastor, ficou chique? Falei: ficou chique, meu querido. Caiu a tornozeleira, pagou tudo que tinha que pagar. Darlon agora é empresário, 2 filhos lindos, é pastor de grupo de convívio. Agora, mês passado, foi no presídio pregar, falar do amor de Deus, porque Deus muda a história das pessoas. Esdras nasceu na Babilônia, mas não era da Babilônia. Você pode ter nascido onde você quiser, na família que foi, boa ou ruim, você pertence ao céu antes de pertencer ao sobrenome que você tem. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então, quando entendemos a nossa origem e quem nos criou, quebram-se as maldições. Quando entendemos quem somos em Cristo, não importa quem éramos antes de Cristo. Esdras tinha boa mão de Deus sobre ele, o favor de Deus sobre ele. O vento soprava a favor dele. Tudo que ele pediu, se você ler depois o livro de Esdras, você vai ver que tudo que ele pediu ao rei para construir a Jerusalém, ele ganhou. E o rei não era crente, não. O rei não era evangélico. O rei não vinha na igreja. E ele pediu tudo, pedras, argamassa, tudo que ele pediu para construir, o rei deu para ele. Tinha um favor do rei sobre ele. E o texto que a gente leu diz que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. E agora é interessante, a pergunta é: por quê? Por quê? Como ter o vento de Deus a nosso favor? Como ter o favor de Deus? Como ter o favor do rei?
como ter a bênção soprando a nosso favor, como ver a semente brotar, a casa prosperar, o ministério romper. Como nessa dificuldade que temos hoje, como que eu vou criar os meus filhos? Como que eu vou ter a bênção talvez de ver o meu filho dando o primeiro beijo no altar, sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra, que ama Deus, essa loucura? Essa é uma pergunta a ser feita. E o texto que a gente leu tem algumas dicas. Primeira, o texto diz que o coração de Esdras estava disposto a conhecer a lei de Deus. Então qual é o primeiro segredo para ter o favor de Deus? Ter o coração disposto a estudar e conhecer a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de escola bíblica raiz, apesar de teologia, escola bíblica raiz, tudo isso ser ferramentas para isso. Mas não, é mais que isso. É você acordar pela manhã, falar com o Espírito Santo, ir para um cantinho, abrir a palavra e dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E meditar nela, e degustar dela, e ter o coração disposto a conhecê-la. Uma das coisas que me segurou em momentos que eu quis desistir foi o que a Bíblia diz. E a Bíblia me segurou. Porque quando você lê a palavra, você conhece o Deus da palavra. Quem quer conhecer mais a Deus? Conheça a palavra, porque a palavra revela o próprio Deus da palavra. Pastor, como eu faço para ter o favor de Deus na minha empresa? Ter o coração disposto a conhecer a Torá, a lei, a palavra, amá-la. Salmo de número 1 diz lâmpada, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz. É interessante, parece, a Bíblia diz que nós parecemos por falta de conhecimento. A tua palavra escondi, o Salmo diz, no meu coração para não pecar contra ti. Meditei na palavra de dia e de noite. Ela será, a pessoa que medita na palavra é como árvore plantada na beira do rio, Salmo 1. Então a Bíblia não é mais um livro, ela é a palavra de Deus. Então deixa eu dar um conselho, por favor, um conselho. Incline o seu coração. Peça, se você não tem essa inclinação, peça para o Espírito Santo inclinar o seu coração para conhecer a palavra. O texto diz que o favor de Deus estava sobre Esdras. Por quê? Porque ele dispôs o seu coração a conhecer a palavra. Conhecer a palavra é conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê que no Brasil, infelizmente, tem um movimento imaturo de pessoas indo em lugares que tem profecia e profetada? Infelizmente é verdade. E você vê na internet aí cheio de profeta, e muitos deles falsos profetas, falando coisas que a Bíblia não diz. E sabe por que está cheio essas igrejas? Que o profeta começa: você comigo, assim diz o Senhor, eu vejo, não, às vezes não vê nada, é ponto aqui no ouvido, ó. Tem um monte de falcatrua, tem aplicativo para isso. Eu conheci um cara que servia um desses profetas de Goiás, Goiânia, Goiás, aquela região lá, não sei exatamente a cidade, mas esse cara veio congregar aqui na aba. Ele: pastor, eu era um dos auxiliares desse profeta. Antes de começar o culto, pessoas andavam no culto e encostavam do lado de pessoas. Por exemplo, encostava do lado dessa mulher de rosa, e aí eu encostava, a câmera filmava ela, com a imagem dela, pegava as informações da internet, passava num ponto para o pastor. O pastor anotava aqui na Bíblia enquanto estava acontecendo o culto, e ele chegava: você tem uma palavra para você, você perdeu uma avó faz 3 dias, não foi? O seu nome é fulana, não é? A mulher botou o pé ali a primeira vez, ela começa a chorar. Que profeta é esse que revelou meu nome? Mas não precisa revelar meu nome, eu já sei desde que eu nasci. O que muda a minha vida é revelar meu nome? Mas isso traz emoção. E aí a pessoa se quebranta. Deus manda você fazer um voto de R$1.000, porque aí, meu irmão, aí entrou o propósito. Falso profeta está cheio no Brasil.
E sabe por que esses falsos profetas crescem? Porque a gente tem preguiça de ler a palavra. Quem aqui quer ouvir o Senhor? Ninguém, né? Depois do que eu falei. Quem quer ouvir assim diz o Senhor? Eu gosto de ouvir assim diz o Senhor. O meu não. Eu gosto, que bênção, assim diz o Senhor para você, que bênção, não é? Mas quando um profeta chega para mim e fala assim diz o Senhor, normalmente eu fico feliz e triste. Feliz porque Deus falou comigo, mas triste porque se ele teve que usar um profeta, é porque eu não estou no quarto para ouvir ele. Porque se eu fechar a porta do meu quarto, ele vai falar comigo lá. Quem quer receber uma palavra? Faz assim, cara de crente que vai receber. Faz assim com a mão, é uma palavra, vou te dar uma palavra. Salmo de número 1, vou te dar uma palavra. Quem quer uma profecia? A Bíblia é a maior de todas as profecias. Recebe aí, bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Será como árvore plantada nos ribeiros, dá o fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo que ele faz prospera. Recebe aí? Assim diz o Senhor. Conhecer a palavra. Eu oro para que eu e você nessa manhã saímos daqui com o coração disposto a conhecer a palavra. Eu não paro. Pastor, tu é contra a teologia? Não, eu me inscrevi agora, eu vou fazer mestrado. Eu vou continuar a estudar, fiz teologia, eu vou continuar, estudar é maravilhoso. Mas eu preciso não só estudar em uma sala de aula, mas todos os dias meditar na palavra de dia e de noite. Quem tem caixinha de promessa? Aquelas caixinhas de levantar e tem uma promessa, joga fora. Pastor, por quê? Porque aquilo ali é só o suco bom. Ali é só a sobremesa. O Senhor vai te abençoar, vai dar vitória. Ali não tem sarrafo. Tem que fazer a caixinha do sarrafo. Qual é a caixinha do sarrafo? Você puxa, vai ter com a formiga preguiçosa. Opa, essa aqui está amarrada. Caixinha, porque a caixinha da promessa é você escolher aquilo que você quer de bom de um livro. É igual que o livro da Avon. Você abre o livro existe Avon ainda? Sei lá, Jequiti. Você abre o livro e fala assim, eu quero esse, quero. Aí no outro mês a mulher traz o... Não, a Bíblia não é eu quero esse. A Bíblia é a Bíblia. É toda a palavra do Senhor. As bênçãos e as correções. Quem recebe, diga amém. Então, para conhecer a palavra... Olha que interessante, Provérbios 3:1. Meu filho, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida. Quem quer ter uma vida prolongada? Os mandamentos de Deus vão prolongar a sua vida por muitos anos e te concederão bênção, paz e prosperidade. Quem recebe isso? Ah, pastor, eu quero bênção, eu vou fazer uma campanha da prosperidade. Não faz campanha da prosperidade. Guarda as minhas palavras e prosperarás. Estava com o coração disposto. Não é por obrigação, é de coração. É de coração. Conhecer a palavra é revelar o nosso amor por Jesus. Aqueles que aceitam os meus mandamentos, João 14:21, e lhes obedecem, são os que me amam. Quem aqui ama Jesus? Cuidado com a resposta. Eu vou ler primeiro, depois você responde. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem, são os que me amam. Foi Jesus que disse, João 14:21. Não levanta a mão, responde para você mesmo. Você ama Jesus? Ele não quer, Esdras não queria conhecer para discutir, para julgar, mas para praticar. O texto continua dizendo, então a primeira característica de alguém que quer o favor de Deus e tem o favor de Deus é conhecer a palavra. A segunda característica, diz o texto, e ele tinha um coração disposto a praticar o que conheceu. É a segunda parte. Porque uma ortodoxia sem uma ortopraxia não funciona nada. Discurso sem prática é vazio. É lata vazia, é hipocrisia. Quando eu falo para minha filha que ela deve perdoar a amiguinha dela e
em casa digo que não perdoa alguém que me machucou, é um discurso vazio, perde a força. A hipocrisia dos pais fazem os filhos se afastar de Deus. A hipocrisia de um pastor faz os membros da igreja se afastarem da igreja. A hipocrisia de um chefe faz o empregado ter raiva da empresa. A hipocrisia faz isso. Então Esdras, o texto está dizendo que a mão de Deus estava sobre ele, porque ele tinha o coração disposto a conhecer a palavra e a praticar a palavra. Irmãos, e para praticar, você só precisa de uma coisa. Isso aqui é importante. Vou dar uma chave agora. Os coaches falam assim, né? Chave? É chave que fala? Vou dar uma chave, um código. Vou dar um código. Pega agora. Isso aqui é violento, essa revelação. Presta atenção. Para você praticar a palavra, você só precisa de uma coisa: praticar. Fala assim, uau, que código. Quer ver? Vou dar outro código. Isso aqui eu nunca falei. Isso aqui é só os black belts, só os mais próximos. Ó, presta atenção. Pastor, como é que eu faço para orar por um enfermo? Para orar por um enfermo você precisa de duas coisas. Primeiro, do enfermo. Isso aqui é incrível. Fala a verdade, é uma grande revelação, não é? Então, se você achar um enfermo, você tem já metade do processo. Pastor, e para orar para o enfermo, o que você precisa depois de achar o enfermo? Botar a mão no enfermo e dizer: seja curado. Uau, acabou. Pastor, mas não vai vir um manto, dar um arrepio, não vai vir um negócio, um anjo não vai aparecer, um cavalo alado não tem na Bíblia, um anjo. Não, é só isso mesmo, é o enfermo e uma oração. É tudo que você... Mas não vai vir uma fé. Não, é isso mesmo. É só o enfermo e a oração. Eu contei aqui. Teve uma mulher com cadeirante aqui no culto. Eu me apavorei. Eu desci, a mulher começou: pastor, chorando, ora por mim, pastor. Eu estou na cadeira de roda faz 3 meses e eu não consigo botar o pé no chão, mas eu creio. No meio do culto quase que eu gritei: Jesus, filho de Davi, olha para mim. E eu falei: meu Deus, a mulher está com fé mesmo. Olha eu. E ela falando, e eu falei: meu Deus, ela vai pedir para me orar para ela levantar da cadeira. Eu já calculando aqui, eu falei: eu vou passar vergonha. Porque a gente ora preocupado com a nossa reputação. Se vai acontecer ou não vai. Se acontecer, aleluia, eu orei. Se não acontecer, eu sou fraco. Mas não tem nada a ver com a gente. Jesus mandou só orar, quem faz o milagre é Ele. Aí na hora eu falei: Jesus. Aí ela assim: ora por mim, pastor, me dá as mãos, ora por mim, que eu creio que Deus vai me levantar daqui. Eu falei: Jesus, eu oro, ela crê, o Senhor faz. Porque eu não estava acreditando. Não, diante de Deus eu estou falando aqui. Não adianta fazer média. Eu não estava acreditando. Mas a Bíblia manda eu ter a fé que cura? Não, a Bíblia manda eu ter fé em Jesus. Ele cura. Eu falei: Jesus, eu orei bem assim: Jesus, eu não sei se tu queres, mas eu sei que tu podes. E se tu quiser, o Senhor pode levantar ela. Eu oro por ela agora. E quando eu orei, a mulher grudou no meu braço, começou a tremer, me puxou, e levantou, e pulando, e deu certo. Fiquei assim. E o filho começou a chorar, pegou a cadeira de roda, levantou para cima. Foi um avivamento aqui nesse canto aqui, um barulhão. Até hoje a minha filha Isabela fala: pai, lembra aquele dia que a mulher da cadeira de roda tu orou, ela curou? Tanta fé que tu tinha. Eu falei: filha, pai, não. Mas assim, o que você precisa? Então é prático. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está passando no guichê do pedágio, a pessoa está assim, eu falei: o que foi? Estou doente. Em nome de Jesus, tá? Seja curada. Mas a gente não ora, sabe por quê? Porque eu não estou de jejum. Pastor Lucas, o senhor pode vir aqui fazer uma oração por um enfermo? Porque o senhor é o pastor, né? O senhor tem um chamado assim maravilhoso. Você ora, você tem um dom. Aleluia, glória. Claro que tem o dom de cura, são dons, existem dons. Mas para orar pelo enfermo não precisa ter o dom, precisa ter a atitude. Às vezes nem fé precisa ter, igual eu. Eu nem falei para ela que eu não estava com fé. Falei nada, fiquei quietinho.
Falei só para Jesus: Jesus, o Senhor sabe que eu não estou acreditando. É verdade, mas eu sei que Ele pode, amém ou não? E Deus falou comigo lá nesse período que eu estava de férias: filho, nunca, percebe que a gente está orando por todo o culto agora, pelos enfermos, todos os cultos, e Deus vai começar a fazer milagres entre nós, porque Ele é poderoso para fazer. Mas pastor, você crê que vai todo mundo? Não, não creio em nada, eu só estou obedecendo. Só estou obedecendo o que a Bíblia diz. Amém? Quem entende o que o Senhor está falando conosco nessa manhã? Então ele estava com o coração disposto a praticar. A palavra só tem poder quando praticamos. Além de um coração disposto a conhecer, ele tinha um coração disposto a praticar. Prática valida ou invalida o que falamos. Assim como a fé verdadeira tem obras e testificam. Escute, o que a gente faz ou valida ou desvalida o que a gente diz. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: olha, o barulho do que você faz é tão alto que eu não ouço o que você diz. Vou repetir, você que quer evangelizar sua família, o barulho do que você prega está tão baixinho porque o barulho que você faz é maior. Você faz confusão no grupo do WhatsApp, você só dá BO lá, você na hora da briga da repartição, você briga por meio centímetro de terra, você não dá testemunho nenhum. Aí você quer pregar o evangelho, o barulho do que você faz é maior do que o que você diz. Por isso que as pessoas, às vezes nossos parentes não querem saber de Jesus. Nenhum amém, né? Posso ouvir um amém? Tem gente pensando: volta para os Estados Unidos, pastor, vai, te arranca daqui. Estamos juntos ou não? A prática não precisa de sentimento, como eu falei. A fé também não precisa de sentimento, é saber. Como? Assim, prático. Como jejua? Como jejua? Jejuando. Como se ama a esposa? Amando. Como se guarda a língua? Guardando. Como se cultiva um coração grato? Como se cultiva um coração grato? Agradecendo. Como se tem uma vida generosa? Sendo generoso. Amar a esposa, cuidar dos filhos, ser pai, ser filho. Ser um bom profissional, jejuar, dizimar, ser generoso, ser gentil. Orar pelos que nos perseguem, nos maldizem, ser fiel no casamento. São todas coisas práticas. Nem todas são fáceis, mas todas são praticáveis. E terceiro, coisa linda, no final eu tenho um código, hein? Guarda aí, no final tem um código. Terceiro ponto aqui do texto. O texto diz que ele estava com o coração disposto a aprender a palavra, a praticar a palavra, e daí sim ele estava disposto a ensinar. Aí o que eu entendo? Que Esdras estava assim: peraí, eu vou aprender de Deus, amém? Agora eu vou começar a praticar. Agora sim eu vou começar a ensinar. E ele ensinava Israel. Então posso dar um conselho? Vigia muito o seu coração, para você não ensinar uma coisa que você não vive, ou não está disposto a viver. Não está disposto a viver. Só temos autoridade para ensinar aquilo que estamos dispostos a aprender e praticar. Não devemos abrir a boca sem que antes Deus não tenha aberto o nosso coração. Não devemos abrir a boca se a nossa Bíblia está fechada. Nossa boca, nosso Instagram, conversas secretas, mensagens camufladas, rodas de amigos revelam nosso coração. Quer conhecer uma pessoa? Abre o Instagram dela. Fala muito. Quer conhecer uma pessoa? Olha o que ela diz nas conversas. Fala muito. Porque a boca fala do que o coração está contaminado, cheio. A palavra diz que Esdras fazia tudo isso. Conhecia, praticava e ensinava. Não com perfeição, sem errar, sem cometer erros, mas diz que ele estava disposto de coração. Significa que eu e você vamos cometer erros, excessos e omissões nesse processo, mas nosso coração. Tem uma canção que eu lembrei, não tem como não lembrar. O coração está disposto. Meu coração
está disposto a te ouvir e te obedecer. a te ouvir, te obedecer. Quem conhece essa canção? Cante junto. Meu coração está disposto É um coração disposto ao quê? a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, Eu irei, seja onde for, eu irei. eis-me aqui. Eis-me. É isso que talvez eu não sei, mas se Esdras fosse levita, ele ia cantar essa música. Porque ele ia cantar meu coração, porque o texto diz que é isso. Meu coração está disposto, Senhor. A tua voz é tudo o que eu preciso ouvir. As tuas palavras me dão direção. Elas me fazem crer, me fazem ver. São como os pés, o chão para os pés. Meu coração está disposto, Senhor, a te ouvir, te obedecer e aí depois ensinar. É o que a música diz. Meu coração está disposto a ouvir, obedecer e ir aonde for. Mas eu só vou onde eu for se primeiro eu estou disposto a ouvir e obedecer. Esse é o coração de Esdras. Talvez na igreja do Esdras essa era a música que cantava, porque é sobre isso que o texto está falando. Essa disposição, a boa mão de Deus, o favor de Deus estava sobre ele, porque ele estava com o seu coração inclinado para essas coisas. Ah, se Deus nos batizasse nessa manhã com compreensão disso aqui, e saíssemos daqui dispostos a conhecer a palavra e a Deus, praticar aquilo. Ah, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia, como é que eu pratico? O que você já descobriu? Já descobriu que Ele quer que você se batize? Comece com o batismo, dá o primeiro passo. O que você já sabe? Comece com o que você tem, porque nenhum pai corrige o seu filho enquanto está aprendendo. Nós corrigimos o filho depois que ele sabe. Quando você está ensinando o filho, você não corrige ele, você orienta ele. Quando ele já sabe e não obedece, que você corrige. Então você está aprendendo sobre Deus. Deus não está te corrigindo, Ele está te orientando à medida que você vai aprendendo. Agora, se você já sabe, aí Ele vai corrigir você. Filho, você já sabia isso, então eu vou te corrigir agora. Mas Ele não vai, enquanto você está aprendendo, Ele não vai punir você. Você está aprendendo, e Ele sabe que você está aprendendo. Ele sabe que eu estou aprendendo. E agora eu quero dar o código. Abra comigo Provérbios 21:1, e a gente vai orar. Salmos, Provérbios. Quem gostaria de ter o favor do rei? Quem gostaria de ter o favor do rei? Quem gostaria de ter o favor do chefe da empresa, da empresa que fornece, do cliente, ter o favor dessas pessoas? Quem gostaria disso? Posso ouvir um amém ou não? Isso é bênção ou não é? Deus tocar no coração de alguém que vai te abençoar? É bênção ou não é bênção? Poxa, que bênção, já pensou? Seu cliente, seu fornecedor, o seu chefe te promover, a bênção chegar, bater na tua porta, porque alguém foi usado para isso. Quem gostaria? Provérbios 21:1. O coração do rei. Aí o rei aqui você coloca qualquer pessoa que pode te abençoar. Qualquer pessoa que pode te abençoar, está aqui. O coração do rei, porque aqui é rei minúsculo, é alguém que tem poder para te abençoar. O coração do rei, assim como o rei abençoou Esdras para que ele construísse. O coração do rei é como um rio, um ribeiro de águas nas mãos do Senhor. E Deus inclina esse rio para onde quer. Então presta atenção aqui. Sabe o coração desse rei que você pensou que pode te abençoar? É como um rio na mão de Deus. Deus faz assim, ó. Leva onde quer. Deus leva o coração do seu chefe onde quer. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus leva o coração do seu cliente aonde quer. Deus leva aonde quer. Ele é Deus. Então, se Deus faz isso aqui com o coração do rei, eu vou buscar o favor do rei? Não. Eu vou buscar o favor
de Deus, porque se Deus e a boa mão de Deus estiver sobre mim, Ele leva o coração do rei aonde Ele quiser. E Ele pode acordar alguém de madrugada só para lembrar de você e abençoar você, porque a mão de Deus estava sobre Esdras, não a mão do rei. Então não te preocupa se o homem quer te abençoar ou não quer te abençoar. Descanse, ame a palavra, pratique a palavra e ensine a palavra, e o Deus Todo-Poderoso vai movimentar os rios que forem necessários para a água que você precisa chegar na sua porta. É Deus que faz isso. E eu te abençoo para que Deus te surpreenda e os corações mais duros dessa face da terra vão ser movimentados como um rio na mão de um Deus poderoso. Recebe isso no seu coração. Amar a Deus através da palavra dele, praticar o que ele tem pedido para mim e ensinar principalmente os meus filhos, a começar da minha casa. Eu não quero ensinar vocês antes de ensinar os meus filhos, e eu quero fugir da hipocrisia. Que eu e você possamos ter isso forte no nosso coração. Desde que a palavra de Deus se tornou para mim delícia, se tornou prazer amá-la, buscá-la, e busco praticá-la, Deus tem me abençoado demais. Deus tem me abençoado mais do que eu mereço, mais do que eu preciso. E eu te abençoo para que você que tem vivido isso continue a viver isso, a mão de Deus sobre você, mais do que você merece, mais do que você precisa, mas que o coração esteja sempre assim: quero aprender da palavra, quero praticar a palavra e quero ensinar a palavra. E o favor dos homens, fica tranquilo, eles são tudo um rio na mão de Deus. É Deus, é a mão de Deus. E o texto diz: e a mão do Senhor estava sobre Esdras. Se a mão do Senhor está sobre ti, não tem mão do diabo que toque você. É a mão do Senhor sobre essa. A mão do Senhor é pequenininha? Não, grande. Ele pega com a sua mão o mar na concha da mão dele. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor. Guarda isso em nome de Jesus. Abraça a sua família. Vamos agradecer ao Senhor pela família. Fala assim: Jesus, obrigado pela minha casa, obrigado pelos. Se você está sozinho aqui hoje, agradece igual. Agradece igual. Agradece o Senhor igual. Não fica sozinho, encosta em alguém. Isso, não fica não. Olha para o lado se tem alguém sozinho aqui. Encosta, isso. Não deixa ninguém sozinho, tá? Isso. Olha para o lado se tem alguém sozinho e fala: vem cá, deixa de ser. Não se isola aí não, vem cá. Porque você tem uma família. Você pode estar aqui sozinho hoje, mas você tem uma família chamada família de Deus. Você pode estar sozinho aqui hoje só, mas você tem uma família. Pai, obrigado por essa família de Deus chamada comunidade da fé, que aqui denomina-se Abba Pai. Mas obrigado pela família de Deus. E obrigado pela família que o Senhor tem nos presenteado, a esposa, filhos, tudo que o Senhor tem nos dado, confiado em nossas mãos. Te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos.